plenário da Câmara dos Deputados vai votar hoje pela manhã os 2 projetos que faltam do pacote de gastos, de corte de gastos, aliás, do governo. O primeiro é o projeto de lei que limita o crescimento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação, seguindo a regra do arcabouço fiscal. O texto ainda trata do endurecimento de regras para a liberação de benefícios fiscais, como o benefício de prestação continuada, o BPC e o Bolsa Família. O objetivo é combater fraudes em cadastros e diminuir gastos da União. Para tentar avançar na aprovação, o relator da matéria, deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, realizou algumas modificações na proposta. A principal delas ameniza os critérios para recebimento do BPC, com a retirada de regras mais rígidas sobre renda familiar. A proposta de emenda à Constituição, que restringe o número de beneficiários do abono salarial e limita os supersalários do funcionalismo público, também está na pauta. Ontem, a Câmara aprovou a inclusão dessa PEC em uma outra, com a tramitação mais avançada para facilitar a análise. A votação terminou com 294 deputados a favor da junção e 172 contra. O número de parlamentares favoráveis é inferior ao mínimo necessário para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, que é de 308. Devido ao baixo quórum, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu adiar a análise do resto do pacote do governo para hoje, às 10 da manhã. De todos os textos que tratam do ajuste fiscal, apenas um foi aprovado por completo e segue para análise do Senado. A Câmara concluiu a análise dos destaques do projeto de lei que limita a concessão de benefícios fiscais com algumas mudanças. Entre elas está a derrubada da volta do seguro DPVAT, obrigatório para veículos terrestres, que foi incluída no projeto. Em setembro, o presidente Lula sancionou uma lei que recriava o seguro obrigatório, rebatizado de SPVAT. Ontem, os parlamentares de oposição conseguiram um acordo com o governo para derrubar o novo DPVAT. Pela lei que ainda está em vigor, o seguro seria cobrado a partir de janeiro. No entanto, se a proposta aprovada na Câmara for confirmada pelo Senado e sancionada como está por Lula, não haverá cobrança. Outra alteração é o congelamento de parte de emendas e o uso do saldo de fundos para pagar a dívida pública quando houver déficit. O bloqueio das emendas será restrito às impositivas, aquelas que o governo não é obrigado a pagar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo tem feito de tudo para aprovar as medidas. Nós estamos fazendo a nossa parte, né? Que é mandar as medidas e garantir que elas não sejam desidratadas, convencendo as pessoas de que são medidas necessárias para reforçar o arcabouço fiscal, né, do ponto de vista da despesa. Então, eu penso que está havendo uma compreensão boa. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que qualquer mudança que ajude o governo a cumprir a meta é bem-vinda. Nós estamos muito confiantes no compromisso dos presidentes das duas casas, no esforço que eles estão fazendo, de todos os líderes, para a aprovação dos projetos desses 3 instrumentos que consolidam o marco fiscal esse ano. É natural que o Congresso possa fazer sugestões, todas as sugestões que venham a dar mais solidez ainda para o marco fiscal, né, sempre serão muito bem-vindas pelo governo. Então, tudo aquilo que vier para contribuir para o cumprimento do marco fiscal será bem-vindo pelo governo. Entre analistas, a avaliação é de que o pacote fiscal demonstra uma falta de vontade política do governo para fazer os ajustes necessários no orçamento. É o que acredita o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, entrevistado na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Depois de 2 anos com idas e vindas na questão fiscal, o mercado entendeu que o governo não tem vontade política para fazer o que se precisa fazer nesse momento na questão fiscal, e a gente viu o resultado disso, né? A taxa de câmbio foi para 6, e a consequência de câmbio mais elevada, a inflação mais pressionada, e aí juros mais altos também, como a gente está vivenciando agora. Então, é um cenário que os 2 primeiros anos do governo Lula foram muito bons em termos de crescimento econômico, de várias variáveis, desemprego, mas os últimos 2 anos, infelizmente, pintam aí com um cenário de desaceleração por conta de todo o efeito que a gente está vivenciando agora, que a gente vai precisar acompanhar. Falando ao jornal Gente, Sérgio Vale disse que o Congresso também tem responsabilidade sobre a situação fiscal brasileira. O economista defendeu que o Legislativo reveja o valor gasto com emendas. Não tem sentido nos gastos discricionários no Brasil, que já são apertados, né? São os gastos que o governo tem liberdade para fazer o seu investimento, gastos que não são obrigatórios, né? Ele tem maior liberdade
de uso desse gasto, cerca de 1/4, 25% desse gasto hoje, subindo cada vez mais, vai para o Congresso para essas emendas, que muitas vezes são emendas que a gente não sabe exatamente para onde está indo, o que está acontecendo, não tem uma fiscalização devida para esses recursos. Executivo e Legislativo hoje estão de mãos dadas, atrapalhando a situação fiscal brasileira. Então precisa ter uma consciência que não é só do Executivo de fato, precisa ter do Legislativo também.